Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício que vai envolver fator de integração. Então vamos lá. Nós temos aqui o seguinte. Resolva a equação diferencial e está aqui, ó, x mais 4y² dy mais 2 vezes y dx igual a zero. Pausa a videoaula, tenta você fazer e depois compara a sua resolução com a minha. Aproveita e já deixa o seu curtir e também inscreva-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. E além disso, se você puder ajudar o professor que lhe ajuda, faça um Pix. Na descrição do vídeo tem lá o link para você. Bom, esse exercício aqui, nós vamos utilizar o fator de integração para resolver. E aqui tem um detalhe interessante. A gente é muito acostumado a ver y como sendo algo que depende de x. O y como sendo uma função de x, né? Digamos, o y é um h de x. Mas se a gente fosse considerar um y em função de x, né, a gente precisaria arrumar essa equação diferencial para ter o formato da seguinte maneira: um certo dy vezes, um dy por dx, né, para ser a derivada de y, depois mais uma certa função que depende de x vezes a variável y, igual a uma certa funçãozinha f aqui na variável x. E aí essa equação diferencial de primeira ordem, linear, estaria no formato que a gente poderia usar o fator de integração, né? E a gente sabe que seria o y1 igual a e elevado à integral desse p de x, que aparece aqui, ó, multiplicando o y. Mas se a gente tentar arrumar aqui essa equação diferencial, se a gente tentar arrumar para ficar nesse formato, a gente vai ver que a gente não consegue. Olha só, digamos, né, aqui para aparecer o dy dx, vamos dividir por dx, né, pensando nesse aqui como um diferencialzinho, né. Aqui ficaria x mais 4y² dy dx mais 2y igual a zero, né? Aí depois, né, já que eu tenho que deixar dy dx isolado, né, se eu dividir toda essa equação por esse termo aqui, né, vai aparecer dy dx mais, aqui ficaria, ficaria 1 sobre x mais 4y², né, e aqui eu posso deixar um 2 aqui em cima, vamos botar o 2 aqui em cima, ó, 2 sobre, aí vou botar x mais 4y², y, né? Então, quando eu dividir essa parte aqui por x mais 4y², aí eu peguei esse 2 e botei dividindo pelo x mais 4y² e deixei o y lá multiplicando. Lá de cá zero, né? Porque seria zero dividido por essa expressão toda. Veja que nessa equação aqui não está nesse formato que a gente precisava, ó. Por quê? Porque o que multiplica ali o nosso y, tá vendo, ó, deveria ser algo que era uma função de x. Mas aqui aparece x e y, então esse termo não está escrito de uma maneira que depende apenas do x. Então a gente não tem como fazer utilizando esta ideia aqui. Nesse caso, a gente considera y como sendo uma função de x. Ora, olha como é que a coisa muda se a gente fizer o contrário. Ao invés de pensar que y é uma função de x, vamos imaginar que x é uma função de y. Aí nesse caso, olha só o que vai acontecer. Ó. Deixa eu apagar ali rapidinho o lado de lá. Apagar esse lado de cá, tá? Eu vou chegar aqui agora, resolver ali, ó. Olha só como é que fica. Se você fosse agora imaginar que o seu x é que é uma função do seu y, tá? Então aqui agora a gente vai dividir por dy, aí vai ficar o seguinte: x mais 4y² mais 2y dx dy, lá de cá zero, né? Porque seria zero vezes o dy. Bom, isso daqui dá para arrumar da seguinte forma, ó. Vamos pegar esse termo, colocar aqui na frente, fica 2y dx dy. Esse termo aqui, x, vamos deixar ele aqui, tá? E do lado de lá vamos pegar esse 4y² e jogar para lá, vai ficar menos 4y². Agora vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa equação por 2y, tá? Para ficar só esse terminho dx dy aqui separado. Então se eu dividir tudo isso aqui, né, toda essa equação por 2y, então aqui vai ficar dx dy, ok, mais, aqui seria 1 sobre 2y, x, né, quando você, o x aqui, ó, x, e o lado de cá vai ficar 4 por 2 vai dar 2, né, e y² por y vai dar y. Então, essa equação aqui agora, desse formato, né, o que a gente pode reconhecer? A gente pode reconhecer isso daqui, olha só, como sendo uma certa função de y, então vamos dizer que aqui é um certo py,
Isso aqui é uma certa função de y, digamos, sei lá, f de y, né? E aí agora fica uma equação linear de primeira ordem, considerando a variável x. É como se fosse assim, ó, x' mais 1 sobre 2y, x igual a menos 2y. Então, na variável x fica uma equação diferencial de primeira ordem, uma equação diferencial linear de primeira ordem. Então, a gente pode usar como fator de integração aqui o seguinte, ó, um x1 como sendo um e elevado à integral do meu p de y dy. E aí eu posso usar essa funçãozinha aqui que só depende de y, tá vendo? Então, veja que nesse caso é mais conveniente a gente considerar que x é função de y. Aí, como é que vai resolver, né? Nós vamos calcular o nosso fator de integração. x1 vai ser igual a e elevado à integral de... Aqui vai ser p de y, vai ser 1 sobre 2y dy. Bom, isso daqui vai ser a mesma coisa que fazer o seguinte, né? 1 sobre 2y, a gente pode pegar esse meio aqui que está na integral é constante, a gente pode botar fora da integral, vai ficar meio da integral de 1 sobre y dy. Isso aqui vai ser a mesma coisa que é elevado a... Essa integral de 1 sobre y dy dá pra gente o ln do módulo de y. E eu tinha esse meio na frente, então vai ficar meio do ln do módulo de y. Então, essa integral aqui, ó, vai dar ln do módulo de y. Aqui eu poderia ter uma constante de integração C1, só que não é interessante a gente colocar, porque no final das contas, quando a gente fosse desenvolvendo, a constante que você vai ter aqui, você vai acabar eliminando nos próximos passos. Então, eu não vou nem considerar essa constante agora. Deixa ela aqui sem essa constante. Bom, então, continuando aqui, ó, o que vai acontecer? Esse meio que aparece aqui, multiplicando o seu ln, você pode utilizar propriedades de logaritmo, né? E ele pode vir para cá, elevando esse termo, e aí você vai ficar o seguinte, ó, é igual a e elevado a ln do módulo de y elevado a meio. E aí agora, olha só, vamos terminar aqui o nosso x1. E agora, se você tem e elevado a ln, você simplifica, né? E o que acontece quando você tem e elevado a ln? Por que você simplifica, né? E vai sobrar só o módulo de y elevado a meio. Bom, vamos lembrar, ó, se eu tenho um certo a elevado ao logaritmo de um certo b na base a, isso aqui, por propriedade de logaritmo, essa base que está aqui na potenciação e essa base que está no logaritmo, você pode simplificar, vai sobrar só o b, que era o que estava lá dentro do logaritmo. No caso de e elevado a ln de um certo, vou botar aqui, ó, e elevado a ln de um certo u, ln é a mesma coisa que o logaritmo na base e daquele valor que está lá dentro do logaritmo, digamos assim, u aqui, né? E aí, por isso que eu simplifiquei, ó, a base e que está exponencial aqui, com a base e que está aqui para o logaritmo, e vai sobrar só aquele u que estava ali dentro, tá vendo? Foi o que aconteceu aqui, ó. O que sobrou disso, quando você simplificou o e com ln, foi só esse termo, que é módulo de y elevado a meio, tá vendo? Bom, então, propriedade de logaritmo, né? E isso aqui, ó, se você quiser, é a mesma coisa que o seguinte, você está elevado a meio, é a mesma coisa que raiz quadrada, né? Quando você converte potência elevada a uma potência de um número racional em um radical, né? Então, isso aqui seria a mesma coisa da raiz do módulo de y. Bom, se a gente estiver considerando então que y, né, seja um valor no intervalo positivo, né, então de 0 até mais infinito, tá? Então isso aqui a gente pode considerar somente o seguinte, ó, se eu delimitar o intervalo assim, né, y sendo positivo, o módulo de y vai continuar sendo positivo, e aí sobra só raiz de y. Então vamos dizer que o nosso fator de integração vai ser esse aqui, ó, raiz de y. Então o que eu faço agora? Pego o meu fator de integração e multiplico naquela equação que eu tinha, né? Então vai ficar raiz de y dx dy mais, aí multiplica aqui por raiz de y, vai ficar raiz de y sobre 2y x igual a, aí menos 2y raiz de y. Então eu peguei toda aquela minha equação, né, e multipliquei por raiz de y. Bom, aí agora o que acontece, né? Depois que você multiplica pelo fator de integração, o que vai aparecer aqui no primeiro membro, na verdade, é uma derivada, né? Que seria o seguinte, ó. Seria a derivada de raiz de x... Opa, desculpa. Raiz de yx derivada, né? E aqui quando eu estou falando essa derivada, eu estou falando em relação a y, né? Ou seja, isso aqui lembra que é di, a derivada disso em relação a y, né? Porque lembra que isso aqui, ó, estou derivando x em relação a y, né?
E do lado de lá você só conserva, menos 2y raiz de y. Professor, por que ficou assim? Por que esses dois termos você transformou nessa derivada aqui? Bom, porque se você usar a regra do produto aqui, ó, você tem o seguinte, você deriva uma, né? Então, digamos, você vai derivar raiz de y e vai conservar x. Se você derivar raiz de y, né? Ó, raiz de y derivada, considerando aqui que está derivando em relação a y, né? Seria 1 sobre 2 raiz de y. É padrão isso aqui, né? Regra de derivada. Aqui, se você quiser racionalizar, você multiplica por raiz de y em cima e raiz de y embaixo. Ó, quando você fizer isso, ó, o que vai aparecer? Vai aparecer raiz de y em cima, e embaixo vai aparecer raiz de y ao quadrado, que vai poder simplificar, né? E vai sobrar só y, vezes o 2 que tinha lá. Então, dá justamente esse termo, ó, raiz de y sobre 2y, quando você deriva raiz de y. X, né? Então, ficou assim, ó. Então, eu derivei o primeiro e conservei o segundo. Aí ficou esse termo aqui, ó. Depois, pela regra do produto, o que a gente faz? A gente conserva esse, né? E deriva o outro. Quando eu for derivar o x em relação a y, vai aparecer justamente dx dy. Então, de fato, esse produto, raiz de y vezes x, quando eu derivo em relação a y, me dá essa expressão que está lá do lado de cá. Por isso que eu pude fazer essa substituição. E do lado de lá eu não fiz nada ainda. O que eu vou fazer agora? Eu vou integrar ambos os lados, eu vou integrar em relação a y. Então, ó, vai ficar assim, ó. Então, a integral disso aqui tudo em relação a y e a integral disso aqui tudo em relação a y. Bom, como é que eu estou derivando em relação a y e integrando em relação a y? Teorema fundamental do cálculo, né? Se você deriva em relação a uma variável e integra em relação àquela mesma variável, no final das contas você vai continuar com aquela função que você tinha lá no integrando. Ou seja, aquilo tudo que está aqui dentro, a raiz de yx vai se conservar, ó. Vai ficar assim, né? Lembrando, né? Então, basicamente é o seguinte, você tem a integral de uma certa função, linha, né? De u du. Então aqui, ó, você está derivando, digamos, em relação a u e integrando em relação a u. No final das contas, isso aqui dá a própria f de u que você tem ali, tá? Bom, então é o que a gente teve aqui. E do lado de lá, aí eu vou ter que fazer a integral, né? Essa integral aqui é tranquilo, olha só. Esse menos esse menos aqui é constante, vamos tirar daqui, né? Então vai ficar o seguinte, seria só a integral de y raiz de y, certo? Ó, que você tem que resolver ali, ó, seria só a integral de y raiz de y dy. Vamos lembrar que raiz de y é a mesma coisa que y elevado a meio. Então, eu posso apagar esse y aqui que estava raiz de y e botar y elevado a meio, dy. Aí eu posso continuar arrumando, ó, y é como se fosse y elevado a 1, e como eu estou multiplicando duas potências com a mesma base, eu poderia conservar aquele meu y, né, e somar os expoentes, então seria 1 mais meio elevado a dy. Ou seja, né, esse termo aqui, ó, y vezes raiz de y dy, é a mesma coisa que a integral de y elevado a 1 mais meio. Ou seja, isso aqui dá para ficar como sendo y elevado a meio mais 1, né? Vai dar 3 meios dy, né? É só fazer aqui a continha, ó. 1 mais meio, MMC vai ser entre 2 e 1, vai ser 2. 2 por 1 vai dar 2, 2 vezes 1 é 2. 2 por 2 vai dar 1, 1 vezes 1 vai dar 1. Então vai ficar 3 meios, né? Então esse terminho todo aqui, ó, y vezes raiz de y, quando você faz as regras de potência, você pode substituir por y elevado a 3 meios. Então é o que eu vou fazer aqui, ó. Fiz o rascunho ali só pra gente lembrar, né? Então esse termo todo vai ficar integral de y elevado a 3 meios dy. E ali é fácil da gente resolver, né? Ó, essa integral aqui, porque vai utilizar a regra para integrar a potência, né? Você pega, conserva aqui a nossa base, né? Que é a variável. Então vai ter que pegar aquela potência que tinha ali, que era 3 meios, 3 meios, aí eu somo 1 e divido pela aquela potência que eu tinha lá, que era 3 meios, somando 1. Regra para a gente integrar uma potência desse tipo, né? E aqui, como eu acabei de integrar, né, nós vamos ter uma constante agora. Aqui sim vamos colocar a nossa constante, vou chamar de constante C, tá? Bom, aí vamos só terminar de fazer nossas continhas. Vai ficar raiz de y, x igual a. Aqui vai ficar menos 2, aqui vai ficar quanto? Ó, vamos logo fazer quanto seria 3 meios mais 1, né? Ó, 3 meios mais 1 seria a mesma coisa que 3 meios mais 1 sobre 1. MMC entre 2 e 1 vai dar 2. 2 por 2 vai dar 1. E 1 vezes 3 vai dar 3. 2 por 1 vai dar 2. E 2 vezes 1 vai dar 2. Então no final vai dar 5 meios. Ou seja, 3 sobre 2 mais 1 é 5 meios. Então eu já vou substituir aqui, ó. Vai ficar menos 2, 5 meios. E aqui vai ficar... Deixa eu botar um pouco mais para baixo, porque senão a minha fração ali vai ficar pegando ali.
Então olha só, então menos 2, aí aqui embaixo 5 meios, e aqui em cima vai ficar y elevado a 5 meios, né? Que aparece y elevado aqui, mais a constante c. Bom, regra de divisão de frações aqui, né? Eu pego raiz de yx vai ser igual a... Eu tenho que conservar o que está aqui em cima e inverter pelo que está aqui embaixo, né? Então, quando eu conservar aqui em cima, eu já tinha o menos 2, né? Que está aqui fora, vezes, aí eu vou ter aqui agora o meu y elevado a 5 sobre 2, vezes, aí eu tenho que inverter esse 5 sobre 2, vai ficar 2 sobre 5, né? Aí mais a constante c. Então, no final, quem é que dá aqui? Vai dar raiz de yx é igual a... esse menos 2 vezes esse 2 vai dar menos 4, aqui eu tenho 5 no denominador e aqui é tudo 1, né? Então, no final vai dar 5 no denominador. Então, quando fizer as continhas, vai ficar menos 4 quintos de y elevado a 5 meios mais c. Se você quiser, né? Lembra que a gente tinha falado que nosso x é uma função do y, né? Você pode até separar aqui, a resposta vai estar assim, ó. A resposta final fica menos 4 quintos de y elevado a 5 meios mais c. Isso aqui tudo. Deixa eu apagar esse meu menos 4 quintos que eu não gostei, não ficou tão bonitinho aqui. Vou botar ele mais certinho aqui, ó. Então, vou botar aqui, menos 4 quintos de 5 elevado a 5 meios, ou de y elevado a 5 meios, mais a constante c. Isso aqui tudo dividido pelo meu raiz de y, né? Então, eu posso deixar a resposta, poderia ficar assim, né? Não teria problema. Ou eu posso deixar logo isolado o meu x aqui, né? Porque eu tinha dito que o meu x, a gente tinha considerado como sendo uma função de y, e botado assim. Aí, você escolhe qual dos dois formatos, né? É bem possível que no livro, se você estivesse fazendo esse exercício, a resposta estivesse desse jeito aqui, ó. Você não precisar fazer isso aqui. Mas enfim, o importante foi que a gente chegou nessa resposta. Foi o que você conseguiu? Lembrando que agora, se você quisesse conferir a resposta, você deriva isso aqui tudo em relação a y e arruma, e no final você vai conseguir chegar nisso daqui, ó. Que era a equação original. X mais 4y² vezes um certo 2y mais 2y vezes 2x igual a zero. Se você pega esta sua equação aqui, no caso seria mais fácil pegar essa, né, em vez dessa, e derivar em relação a y, tá? Considerando que x é função de y. Belezinha? Bom, ficou com dúvida, coloca na seção de comentários. E agora que você fez esse exercício, eu vou deixar um para você que é parecido com esse, para você poder treinar, tá? Então, esse exercício aqui, ó, eu mudei só uma valor ali, ó, é para você resolver essa equação, x menos y ao cubo dy mais 2y dx igual a zero. Ficar com dúvida, coloca na seção de comentários. Se você chegou até aqui e não curtiu e nem inscreveu-se ainda no canal, inscreve-se. O meu canal vai te ajudar. E na descrição do vídeo eu vou colocar qual é o gabarito, tá bom? Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau.